Marcos 16, de 1 a 11. Tema de hoje: os invisíveis se tornam os primeiros. Vocês estão prontos? Levante bem alto sua Bíblia aí e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo no caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês os verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas, desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinham visto, eles não acreditaram. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração. Enche-nos, Senhor, de alegria pela Tua presença, pela vitória, Senhor, pela Tua ressurreição, Senhor. É um domingo para mim de festa, é um domingo de certezas, é um domingo de esperança, é um domingo que nós celebramos a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu pequeno assim, diminuído, de não conseguir fazer a diferença? Você achar que queria fazer alguma coisa e não consegue fazer porque você se acha pequeno demais? Alguma vez você já disse: eu acho que eu não tenho condição de fazer isso, o meu histórico não permite, a minha capacidade acho que não chega a tanto, e eu estou limitado. Aquela sensação de não poder mudar as coisas. Acho que a expressão melhor é essa, é uma sensação de ser insignificante, você acha que não tem capacidade. Eu vi uma história essa semana que chamou muito a minha atenção, uma história que já virou livro, já virou filme. Houve uma mulher chamada Cori Ben Boom. Ela não era teóloga, ela não era uma pastora, ela não era famosa, ela não tinha seguidores. Na verdade, ela era uma relojoeira, aquela que conserta relógio, lá numa cidadezinha da Holanda, em plena Segunda Guerra Mundial. Era uma mulher rejeitada pela sociedade, sem muito espaço. Mas quando os nazistas invadiram ali e começaram a perseguir os judeus, ela e sua família tiveram uma ideia assim incrível. Elas construíram uma porta falsa, uma parede falsa na casa delas. E elas começaram a pegar judeus, ali só cabia 6 dentro daquele quartinho, bem pequenininho. Ela colocava 6 de cada vez ali e os escondiam. E durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas tentavam capturar os judeus, eles ficavam ali atrás da porta falsa, esperando um lugar para serem recolocados. Às vezes em alguma fazenda distante, às vezes algum lugar no campo. E estima-se que essa jovem, junto com seu pai que tinha 80 e poucos anos, salvou cerca de 800
judeus. 800. De 6 em 6. Escondendo na parede. Aí, um dia, deletaram essa jovem, né? Declararam, olha, você... Deletaram não, né? Então, delataram, obrigado, deletaram. Ó. Delataram essa jovem. E aí, ela foi presa. E foi tão incrível o esconderijo que ela construiu, que os nazistas prenderam ela dentro de casa, foi levada para um campo de concentração, a Corrie e a irmã Betsy. E as duas foram para lá. E o pai nem sobreviveu. O pai foi, na primeira semana, já morreu no campo de concentração com 80 e poucos anos. Mas o tão incrível é que os nazistas revistaram a casa inteira e não acharam a parede falsa. E naquele momento tinha 6 pessoas dentro do quarto. E eles não acharam as 6 pessoas. Não acharam. Ela foi para o campo de concentração. Mas no campo de concentração, ela era uma moça, ela não tinha nenhum estudo teológico, não tinha nenhuma fama, não tinha nada. Ela conseguiu contrabandear uma Bíblia. E ela começou a pregar no campo, eu fico arrepiado, irmão, pregar no campo de concentração, fazer culto no campo de concentração, orar pelas pessoas enfermas, ministrar a palavra naquele lugar. E a história diz que a irmã não sobreviveu, morreu, a Betsy não aguentou. Mas uma das frases que ela disse, que ela escreveu, depois ficou conhecida, ela falou assim: o mundo precisa saber que a glória de Deus brilhou no meio desse inferno. Aconteceu um negócio sobrenatural, porque Deus às vezes tem pedras que Ele remove que a gente não pode acreditar. Por um engano administrativo, 3 dias antes dela ser executada, um erro administrativo, libertou a Corrie. Ao invés dela ir para o campo para ir para a morte, mandaram ela para fora. E ninguém entendeu como isso aconteceu. Foi um erro, porque na verdade ela estava cotada para daqui 3 dias ser fuzilada. Eu não sei se ela é para o campo de concentração, no campo de concentração ela estava, não sei se ela é para o campo de gás ou ser fuzilada, mas eram as 2 formas de matar, né? Fuzilamento e câmara de gás. O que acontece é que alguém ali escreve um papelzinho e fala: manda embora, tira ela do campo. E ela é liberta. Aí você fala: não, então acabou a história. Não acabou. A Corrie correu 60 países durante a vida dela, pregando o evangelho e falando do amor de Deus e da graça. E o que mais me chamou a atenção da história dessa mulher é que teve um dia que ela estava pregando e um dos soldados que tinham machucado, ferido, estava sentado ali ouvindo a mensagem. E de repente ele levanta e olha para ela e fala assim: eu preciso te pedir perdão. E ela conta que quando ela foi estender a mão para pedir perdão, para liberar perdão para aquele homem, aceitar o perdão dele, ela começa a ficar dura. E de repente ela fala: sabe de uma coisa? Eu não quero viver com esse ódio, com esse veneno dentro de mim. E ela libera perdão. E uma das mensagens principais delas era a importância de liberar perdão e de perdoar os seus inimigos. Fiquei impressionado com isso. Fiquei pensando que Deus usa pessoas que ninguém pode imaginar. E aí eu comecei a ler essa história de Marcos 16, e uma das coisas que me chamou a atenção, a palavra de Deus se renova sempre, né? É que uma das primeiras pessoas que foi ver Jesus e saber da melhor história da nossa vida, aquilo que muda a humanidade, aquilo que faz o mundo ser diferente, aquilo que transforma a história do homem, a morte foi vencida, não foi Pedro, não foi Pilatos, não foi essas pessoas que Deus escolheu para mostrar para as pessoas que Ele tinha ressuscitado 3 mulheres que são completamente assim desconhecidas, não tem uma linhagem, não tem um cargo. Aliás, uma delas até é complicado, porque uma delas tinha saído 7 demônios, e Deus escolhe essas mulheres para contar a maior história da humanidade, para dizer para nós que Jesus ressuscitou, e elas são as primeiras a ver Jesus ressuscitado. A Maria Madalena é a primeira a ver Jesus ressuscitado, e eu fico pensando sobre isso. Você escolheria Maria Madalena, depois de todo o passado dela, de toda a história
que ela já viveu. Eu sei, a gente tem uma visão assim, religiosa. Não, as pessoas sabem que ela tinha sido transformada. Mas a gente sabe que o povo é cruel, né? A gente sabe que as pessoas ficam lembrando do passado. Eu me lembro que eu tenho 54 anos e eu fui criado assim, quando garoto, numa igreja batista, e tem gente que vem às vezes de lá e fala para mim, eu sei que você fazia quando você era garoto. Eu falo, gente, olha os cabelos brancos. Você não aprontou quando você era criança, não? Só eu. Tudo bem que eu jogava bombinha atrás dos vasos sanitários, enquanto os irmãos estavam no vaso, mas era uma fase da minha vida. Ela passou. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas marcam a gente, né? Elas lembram da nossa história. Uma coisa que você fez há 20 anos atrás, elas falam, eu lembro que você era terrível. Então eu fico imaginando Maria Madalena contando que Jesus ressuscitou. Entende meu ponto? Eu falo, meu Deus, como é que pode? O Senhor escolheu essa mulher. Ela não tinha muita credibilidade, as pessoas não podiam saber. E aí eu olhei para isso e fiquei pensando, Deus escolhe pessoas, querido, que às vezes elas parecem insignificantes, às vezes elas não parecem não importantes, às vezes as pessoas não dão valor, às vezes as pessoas não reconhecem o potencial, mas Deus diz, eu escolhi você, e eu vou levantar você para ser minha testemunha, assim como eu escolhi Corey, que não tinha nenhuma fama, nenhum curso de teologia, e eu fiz ela pregar o meu nome por 60 países, eu vou levantar. Talvez você não tenha grandes seguidores, talvez você não tenha pessoas que te procurem para te pedir conselho hoje, ou recursos para fazer a obra, ninguém importante está do teu lado, talvez você não se sinta assim, sabe, cheio de esperança, mas ouça o que eu vou dizer, Deus ainda continua chamando pessoas para fazer a vontade dEle, e eu quero saber se tem gente aqui apaixonada por Jesus aqui, que Deus pode usar, ainda que o mundo diga, não, você não pode, e você vai dizer, eu sei que Deus escolhe aqueles que não são escolhidos pela sociedade. Dá um glória a Deus aí, dá um louvo a Deus por isso, querido. Deus ainda escreve, aleluia, histórias com esquecidos. O que eu fiquei pensando é que eu nunca tinha me aprofundado nisso, e eu acho que nesse tempo é tão importante para nós, é que a história da ressurreição nos mostra que o céu não se move por força, não se move por prestígio, não se move por cargo, não se move por título, não se move por poder humano. O céu se move quando encontra gente com fé sincera para dizer, Senhor, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer, usa a minha vida. Às vezes a gente acha que, você não sabe de onde eu vim, você não sabe como eu nasci, você não sabe de onde meus escolas, meus estudos, você não sabe o que eu passei, mas o céu não escolhe você pelos seus pedigrees. Pronto, falei. O céu escolhe você porque você está disponível, disposto a ser um instrumento. Aquelas mulheres estavam disponíveis, sábado, acabou o sábado, elas já estavam comprando especiarias. Elas já queriam honrar Jesus. Elas estavam prontas para fazer isso. De manhã, bem cedo, elas já foram para lá, para resolver aquilo que não puderam fazer no sábado, que era cuidar do corpo de Jesus. Eu fico pensando nisso, que às vezes a gente acha que, se eu tivesse essa oportunidade, essa conexão, e às vezes a gente acha que só isso vai trazer a nossa vitória, nosso direcionamento, mas Deus está dizendo essa palavra, eu uso pessoas simples, gente que não está na vitrine, gente que está fora do palco, gente que não está envolvido nas conversas. Mas embora você não esteja na vitrine, nem no palco, nem nas conversas, você ainda está no plano de Deus. Você não ouviu o que eu falei? Quantas vezes eu já não estive no palco, nem na vitrine, nem na conversa, mas eu continuo no plano de Deus. E Deus continua fazendo aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Ele não precisa que as pessoas te escolham. Eu me lembro que quando nós viemos para cá, e começamos aqui no prédio da Igreja da Criança, um pastor bem famoso aqui da região veio nos visitar. E eu fiquei tão feliz que ele veio aqui, mas tão feliz. Pensa num menino assim, quando vê um pastor que é da sua infância, que você olha e você fala, cara, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Já aconteceu com você alguma vez assim? Aí ele veio e eu estava assim, sabe, deslumbrado. E a nossa igreja era bem pequenininha assim, e a gente estava acabando de mudar ali, era dividido no meio, aquele salão era enorme para nós, tivemos que dividir no meio. Ele era dividido no meio.
E aí eu estou lá, o pastor chega, pastor, o senhor quer um café? O senhor quer uma água? O pastor olha para mim, nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. Fala assim, filho, nesse lugar essa igreja não vai crescer. Essa igreja está fadada a não crescer. Eu falei, mas Deus mandou eu vir para cá, pastor. Não. Aqui não tem gente. Aqui não tem pessoas. Eu fiquei tão triste. Até se sentiu assim alguma vez? E aí, aquilo entrou na minha cabeça, eu comecei a pensar, não vai crescer. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um pastor? Você começar um ministério e ele não cresce. Você fica lá. E aí eu me lembro que algo veio no meu coração. Que embora eu tenha vindo para cá, Deus tinha dado um direcionamento e Deus escolheu esse lugar. E aí o bairro vai mudando. É que você não conheceu esse pedaço aqui, né? Só quem anda lá. Aqui tinha muita prostituição. Tinha muitas pessoas aí que estavam do outro lado da rua ali, se prostituindo. E Deus foi mudando esse negócio. Aqui ele chegou aqui. E a presença de Deus também chega nesse lugar. Às vezes, querido, as pessoas não vão te escolher. Mas Deus já escolheu você. Por que eu falo isso? Porque eu não escolheria Maria Madalena. Estou sendo sincero. Me chame de preconceituoso, mas você não escolheria. Irmão, você é uma bênção, mas 7 demônios, né? Há uns 3 anos atrás você era da pá virada, né, filha? Então não dá, né? O povo ainda não acostumou com essa nova vibe sua aí. Deixa eles pegarem e ver que é certo. Pronto, parei. Voltei. Não é? Mas você não pensaria isso também? Mas embora a gente não escolheria, Deus escolhe. E Deus está escolhendo pessoas aqui, querido. E aí veio a palavra de Deus no meu coração, quando eu fiquei pensando nisso. Você não precisa da aprovação de todos. Você já tem a aprovação de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você não precisa que todo mundo fale, eu estou do teu lado. Mas caiu aquele que era grande, que te apoiava. Não importa, porque o grande que continua te apoiando está sentado no trono. Ele é o Deus da nossa vida. Ele ainda levanta Corey Boom, e Ele ainda levanta você para fazer a vontade dEle, meu irmão. E se você quer dar um glória a Deus, exalta o Senhor. Mesmo que ninguém acredite em você, não gaste tempo tentando convencê-las, porque Deus ainda faz algo que você não pode imaginar. Eu quero terminar essa parte, posso? Estou na introdução, amém? Deus está falando com você já? Falou comigo. Porque tem coisa, irmão, que a gente fica angustiado. Mas aí eu fiquei pensando, Deus nos leva a lugares que ninguém pode imaginar. E tem gente que fala, não posso. Eu estou falando de mim agora. Eu não posso te indicar, porque isso é fechado. E Deus fala para mim, eu vou indicar você, acabou. Quem recebe essa palavra? Deixa eu pensar, eu estou pregando para alguém aqui? E aí eu fiquei impactado com isso. No dia da ressurreição, a maior história do mundo. Agora eu vou terminar essa parte pensando assim. Então, sabe, gente querida, amados irmãos, vamos viver com uma expectativa nova. Vamos sair de casa, vamos trabalhar, vamos para a escola, vamos servir na igreja, mas vamos pensar o tempo todo, porque hoje é domingo de ressurreição, que você pode estar vivendo o dia que tudo vai ser diferente. No domingo da ressurreição, o mundo vira. Antes de Cristo e depois de Cristo. No domingo da ressurreição, túmulo fechado, Jesus morto. Mas no domingo da ressurreição, a morte foi vencida. A vida venceu. E agora, antes não havia esperança, mas agora há esperança. Então eu quero sair da minha casa, pegar meu carro, vir para a igreja trabalhar e falar, hoje Deus vai fazer coisas que era impossível ontem de ser vividas. Deus ainda muda histórias de maneira que eu nunca poderia viver. Deus ainda tem pedras para remover do túmulo. E aí, eu entrei numa crise com isso, porque essas mulheres são incríveis nesse texto. Porque quando elas saem do túmulo, elas têm um problema, a pedra está lá, e a pedra era grande, não dá para a mulher tirar a pedra. É muito grande, são pedras de toneladas, só dá para rodar.
você consegue rodar, mas mesmo assim tem que ser forte para rodar. Mas o que me chamou a atenção é que, embora elas não sabiam quem ia tirar a pedra, elas não pararam. E essa foi a palavra que Deus falou no meu coração. Você precisa continuar, mesmo quando você não sabe que vai resolver o problema, nem como você pode fazer para resolver. Elas foram na direção daquilo que, sabe, ainda podia ser impossível. Eu não sei se você entende. Sabe aquela coisa de você falar assim, você já olhou no Google para ver se está fechado? Quando você fala com a pessoa, e a pessoa fala, aqui no Google parece que está fechado. Mas eu vou lá para ver, sabe? E aí você chega e está fechado, você desanima, né? Você fala, nunca mais vou fazer isso. Eu fico imaginando que algumas coisas de Deus na nossa vida é a mesma coisa. A pedra está lá. Senhor, eu só vou caminhar quando eu ficar sabendo que a pedra vai abrir. Mas Deus está falando comigo e com você, que você precisa continuar caminhando, mesmo quando você não sabe como vai resolver o problema. Porque ainda que você imagine que o problema não está resolvido, a pedra já foi removida. Então você continua andando, você continua caminhando, porque você só sai quando você tem todas as respostas, você só caminha quando você tem o plano completo, você só vai na direção do que Deus fala, quando Deus fala como Ele vai te dar o dinheiro. Mas Deus está mandando falar, caminha, vai na direção, a pedra é meu problema, o teu problema é ir na direção do túmulo. Você está parado esperando as coisas abrirem, as portas e a notícia chegar, que as muralhas caíram, que a oportunidade chegou, e Deus fala comigo, essas mulheres têm fé, porque quem caminha com fé, não é porque já sabe que a porta saiu, a pedra foi removida. Quem caminha com fé, ele continua caminhando, mesmo que ele não sabe quando ele vai chegar, mas ele acredita que quando ele chegar lá, quando ele estiver no lugar, quando ele chegar no momento, de alguma maneira, Deus vai solucionar o impossível para ele. Eu não sei se eu consigo explicar melhor que isso. Mas muitas vezes eu fiquei paralisado pelo problema, que ainda não estava enfrentando. O problema a princípio era comprar as especiarias, depois terminar o sábado, e depois ir no túmulo, e depois tirar a pedra. Mas eu pararia numa pedra. Tem uma pedra lá, ninguém quer ir, os homens estão tudo com medo, estão tudo chorando, ninguém quer sair, os discípulos estão, meu Deus, chamar Pedro ele não vai. Pedro está morrendo de medo. E João está no coberta, deitadinho, assim, Senhor, o Senhor morreu, o Senhor morreu. Mas ele falou que ia ressuscitar, mas eles não acreditaram. Não lembra disso? Em João a gente sabe disso, que eles estavam, é que eu falo as coisas, às vezes não explico de onde estou tirando o texto, né? Mas João fala que eles estavam de portas fechadas, com medo. Deu para entender? Quem aqui é baiano? Tem baiano aqui? Amo esse povo baiano. Baiano fecha a porta da casa? Não, fala a verdade, baiano fecha? Não, então, é a mesma coisa. Baiano e Israel é primo. Eles não fecham a porta de casa, entendeu? E aí você imagina eles de porta fechada naquela época, 2000 anos atrás, com medo. Eles não iam, mas aquelas mulheres eram corajosas. Elas não ficaram paralisadas. Tem gente que fica esperando o primeiro milagre para caminhar, mas o milagre vem quando você caminha. E essa é uma lição de vida para nós. Você fica pensando, quem vai tirar a pedra? Quem vai? E não faz nada. Quantas vezes Deus já deu uma ideia para você e você fica pensando no problema, nos impostos, no dinheiro. Não adianta, nas empresas. Hoje eu acordei e fiquei triste. Vou desabafar. Não vou falar no culto das 11 não, porque não vai ser, acho que o culto das 9 que vai para o ar, né? Então vou falar aqui nesse. Eu gosto de tomar água de coco. Quem gosta de tomar água de coco aqui? Aí, eu vi um negócio na rede social hoje, que o coco está cheio de bicho dentro. Eu falei, Deus, não é possível. Eu já não posso tomar suco porque dá frutose. E dá fígado gorduroso. Não posso tomar mais coca porque dá câncer. Não posso tomar refrigerante que mata. Não posso tomar água com gás porque prende o estômago. Mas o coco, Deus. Aí eu fiquei pensando, e aí veio no meu coração assim, meu irmão, como a gente vive problemas que ainda não aconteceram na nossa vida nos dias de hoje. Você está parado por coisas que está acontecendo lá não sei aonde, mas você está pensando que vai acontecer com você. Continua caminhando, continua fazendo o que Deus está mandando. Quando você chegar na porta da pedra, Deus já vai estar na tua frente, porque a pedra já foi removida.
Como é que eu vou atravessar o Mar Vermelho? Põe o pé na água. Se é o Senhor, como é que eu mando eu descer do barco? Então desce do barco. O problema vai ser resolvido quando você estiver caminhando. E eu muitas vezes deixei de fazer coisas que Deus mandou eu fazer, porque eu fiquei preso no problema que eu ainda não estava vivendo, mas que talvez eu fosse viver. E Deus está mandando falar para mim e para você nessa manhã. Querido, continua na direção do que Deus está falando para você. Porque aquilo que Ele está falando para você vai se resolver quando você chegar lá. Se você não chegou ainda, Ele não vai mandar o recurso, não vai mandar a oportunidade, porque você não chegou lá ainda. A gente quer que Deus nos dê coisas que a gente não está vivendo, vitórias de problemas que a gente não está enfrentando. Então elas chegaram naquele lugar, e quando elas chegaram no túmulo, a pedra estava removida. Diga aí, a pedra está removida. E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Tem pedras na nossa vida que a gente não consegue remover. Essa semana eu estava orando por 10 pedras na minha vida que eu não consigo remover. Já fiz de tudo. Algumas delas já fui atrás de pessoas, já pedi ajuda, mas não dependem de mim. Você tem pedras na sua vida que não dependem de você? Pedras que você fala, essa pedra aqui não dá para eu remover. Tem pedras na nossa vida que elas são grandes demais, elas são pesadas demais, elas são cansativas demais. Elas não tem como a gente resolver, porque humanamente falando a gente não tem essa força, a gente não tem essa condição. E aí a gente vai vivendo essa angústia, esses pensamentos de quem vai remover a pedra, quem vai tirar essa pedra, quem vai abrir essa oportunidade. Mas no meu coração eu vou andando, eu vou pensando assim, mas Ele vai remover essa pedra. E por que Ele vai remover essa pedra? Porque se Ele prometeu... Não, você não entendeu. Embora a pedra esteja aqui fisicamente ainda, na minha vida, nos meus problemas, se Ele prometeu que ia remover a pedra, no mundo espiritual já não tem mais pedra. No mundo físico eu ainda vejo a pedra, mas no mundo espiritual não tem. E como é que eu sei que não tem mais pedra no mundo espiritual? Porque eu estou debaixo da promessa dele. Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar. Então, às vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente fica angustiado, a gente não consegue resolver. Mas no meu coração, não sei se você é assim também, eu creio que a pedra já não está mais lá. Aí você fala, mas pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Eu imagino. Só que eu creio que aquilo que Deus prometeu na sua vida, e essa pedra faz parte da promessa de Deus, Ele vai precisar tirar essa pedra. Então Ele vai fazer isso. É Ele que vai tirar essa pedra. Aí você fala assim, quem vai solucionar o problema do meu casamento? Essa pedra que está na minha família. E Deus vai falar para você, eu sou o Deus que remova a pedra na sua vida. E quando for removida, não é porque você empurrou, não é porque você tinha contato, não é porque você era importante, não é porque você tinha alguém que podia te ajudar. Ela foi removida. Deus pode usar o contato, Deus pode usar alguém importante, mas não é por isso. É porque Deus remove as pedras enquanto estamos no caminho. Então você pergunta, quem vai curar meu filho? Quem vai restaurar meu casamento? Quem vai abrir aquela porta que ninguém consegue abrir? Mas veja, o que eu quero pregar para você hoje é que o céu se move enquanto você caminha, enquanto você anda, e as coisas que são impossíveis para você, Ele remove a pedra. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está pensando. Você pensa todo dia, como eu vou tirar essa pedra? E Deus está dizendo, sou eu! Sou eu que tiro a pedra. Você vai no caminho, você continua, e aí você entende que a fé da nossa vida não se move por lógica, meu irmão. A fé não é você ter todos os planos já preparados, os recursos, as oportunidades. Você não precisa de fé. Precisa de fé? Eu vou comprar uma casa, ela custa, sei lá, tantos R$1.000, mas eu tenho na poupança tantos R$1.000. Nossa, que fé! O mesmo valor. É fé? Não. Eu vou, sei lá, abrir minha empresa, mas eu já tenho todos os recursos, todos os equipamentos, todas as condições, todo o apoio possível, mas eu estou cheio de fé. Não, querido, fé
é quando você caminha na direção das pedras que estão trancando a tua vida, mas você crê na promessa de Deus que Ele vai arrancar a fé, vai arrancar a pedra que pela fé que você está caminhando. E aí eu vou terminar assim. Quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando que nesse dia, a maior pedra da história da humanidade foi removida. E não foi a pedra do túmulo, foi a pedra da morte. A morte foi vencida. Havia uma pedra em nós, que estava no nosso pescoço. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. A justiça e a ira de Deus vai cair sobre todo aquele que peca. Mas naquele dia, a maior pedra da história do homem foi retirada, porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, querido, a morte foi vencida. Então às vezes, eu não sei se, de manhã eu estava aqui louvando aquele cântico com o André, e eu fiquei pensando nisso, será que a gente crê mesmo nisso? Porque tem um cântico que a gente cantou aqui que fala assim, a terra estremeceu, o túmulo se abriu. E aí a gente começa a pensar, para onde a gente vai? Você já parou para pensar que você não vai morrer? Está vendo? Eu sabia que eu ia causar esse problema. Porque a gente é um pouco incrédulo. Deixa o pastor falar. A gente fala assim, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, tal. Mas você já parou para pensar que você não vai morrer? Porque a morte foi vencida. Tá bom, pastor Klaus, mas ninguém quer morrer, é verdade. Mas você lembra que Jesus falou para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, o quê? O quê? Então eu estou certo o que eu estou falando? Você já parou para pensar que a gente está tão preocupado, ansioso, por uma coisa que Deus já removeu da nossa vida, Ele já nos deu a vida eterna? Aí a pergunta que preciso fazer, não posso deixar de passar, você crê nisso? Eu sei, você pode tomar todas as vitaminas, você pode fazer todas as ginásticas, você pode não tomar água de coco ou tomar, ou sei lá, agora nem sei mais o que te falar para tomar, ou tomar coco ou não, sei lá. Mas uma hora, você sabe, né? Dessa vida, se Jesus não voltar antes, ninguém vai sair vivo. Deu para entender o que eu falei ou não? Dessa vida ninguém vai sair vivo. Mas a gente tem uma pedra que foi removida. A gente tem uma pedra que foi vencida. Quem tirará de nós o peso dessa morte? É Cristo Jesus. E é isso que é a Páscoa para a gente. É a gente entender que a gente tem uma vida corrida, que a gente vai fazer muita coisa boa. E a vida é boa, irmão. Se a vida não fosse boa, estava todo mundo querendo pegar um ônibus para sair dela. Mas a vida... Não entendeu o que eu falei, né? A vida é boa. Se a gente não fosse boa, a gente queria pegar um ônibus para sair dela, mas a gente não quer. Alguém quer dar o ticket de passagem adiantado? Não, deixa eu na fila certa, né? Quer trocar o número com alguém? Não. Mas uma coisa eu queria trazer para você, querido, de volta. Creia na ressurreição de Jesus. Creia, querido, que a morte foi vencida. Viva uma vida abençoada, cheia de paz, cheia de alegria do Espírito, porque, sabe, essa ansiedade, isso, nós estamos tão ansiosos com o futuro, estamos tão ansiosos com a nossa vida, que a gente está perdendo a fé, que Deus já nos preparou a eternidade. Eu sei, ninguém quer sofrer aqui, eu também não quero, mas a maior pedra da nossa vida é não saber para onde ir, é acabar a vida e ser julgado, é viver em tormento. Mas Cristo Jesus removeu a pedra da morte. Ele ressuscitou.
E aí eu fico imaginando naquela cena de Lázaro. Eu me alimento com essa cena. Essa cena é muito importante para mim. Porque quando Jesus encontra Marta e Maria, Marta está brava, né? E ela fala, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus olha para ela e fala assim, Lázaro vai ressuscitar. E eu imagino assim, Marta, aquelas mulheres dominantes, trabalhadoras, que dá ordem na casa. Ela fazia assim, sim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar, mas agora ele está morto, no último dia ele vai ressuscitar, mas se eu estivesse aqui ele não tinha morrido. Jesus falou, não, ele vai ressuscitar hoje. Jesus manda tirar a pedra, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita. Mas a parte que eu mais curto dessa passagem é a menos pregada, a que menos se prega. É o capítulo 12. Capítulo 12. Jesus está na casa do Simão, ex-leproso. Na Bíblia está escrito Simão leproso. Mas Jesus não poderia estar na casa de um leproso. E também não estaria na casa de um leproso que ele não curou. Então Simão, ex-leproso. E aí ele está sentado ali. Do lado dele, quem está sentado? Lázaro. Aleluia. Você está entendendo? Está lá os discípulos com ele. O ex-leproso, o ex-doente, o ex-enfermo, o ex-amaldiçoado, de acordo com a visão da sociedade daquela época. Do outro lado está o que tinha morrido. Onde havia um cheiro de morte terrível naquela casa. Morte, doenças. Você entrou numa casa que tem muita doença, você sente o cheiro da doença. Já sentiu isso alguma vez? Jesus chega. E aí um ato simbólico, profético, maravilhoso chega. Quando entra ali Maria e quebra o vaso de alabastro. E aonde havia cheiro de morte, tem cheiro agora de perfume e vida. Para mim, essa cena está lá escrita para explicar para nós como é que vai ser no futuro. O dia que chegar o banquete das comidas gordurosas, como diz Isaías, onde a gente vai estar sentado na mesa com o Rei dos Reis. A ex que tinha 7 demônios, o ex-leproso, o ex-enfermo, o trabalhador, a irmã que servia, a irmã que adorava. E reunidos ali, vamos celebrar que a morte foi vencida. Para mim aquilo, sabe, naquela época não tinha câmera fotográfica, né? Então para mim foi como se Jesus batesse uma foto, uma selfie, de como vai ser a nossa vinda com Ele. Entende o que eu estou falando ou não? E lá Ele estava mostrando para a gente o futuro da nossa vida. Deus escolhe pessoas que são insignificantes. No meio da sociedade não são importantes, mas Ele prefere essas pessoas porque elas estão disponíveis. E Deus escolhe você hoje. Ele pega essas pessoas que não param no caminho diante dos problemas e das pedras da vida, mas continuam caminhando, sabendo que de alguma forma Ele vai retirar a pedra. Existem pedras da nossa vida que a gente não consegue tirar, mas eu sei que Ele vai tirar da sua vida, porque assim como Ele prometeu que é ressuscitar, você também tem uma promessa na sua vida. Mas jamais esqueça, na correria da nossa vida, na luta que essa vida é, que a maior pedra foi vencida. Ele te convidou e te deu um lugar na mesa com Ele. E aí a gente começa a viver essa vida pensando que tudo tem que ser resolvido aqui, que a gente tem que controlar o nosso futuro, que a gente tem que controlar todas as coisas. E aí Ele vem para você e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá.
Essa é a pedra. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero fazer um apelo aqui. Páscoa. Que dia gostoso para a gente celebrar o nosso lugar da mesa. Que dia gostoso para convidar o Senhor para habitar ainda mais no nosso coração. Que dia gostoso para a gente reconhecer que a gente tem tanta distração na nossa vida, tanta preocupação que não vai valer nada. Não vai valer nada. E você está assim, ó, vou falar, enchendo todo mundo, perturbando todo mundo com coisa que não vale nada. A verdade que eu falei, não é? Já viu gente assim, tão nervoso, perturbando todo mundo? É ou não é? Mas aí vem Deus e fala: ei, abre um espaço. Eu estou te convidando para você sentar na minha mesa. Celebra a tua salvação. Agradece. Esse papo que as pessoas falam, já acabou meu tempo, mas esse papo que as pessoas falam: ai, é muito pesado ser crente. Pesado é para o inferno, irmão. Pronto, falei. Falei bonzinho, até podia falar mais bravo, mas eu vou ser bonzinho hoje. Pesado é não ser salvo, meu irmão. Ai, porque eu tenho que servir na igreja. Pesado é ficar em casa assistindo stream o dia inteiro e pensando em bobagem. A graça de Deus entrou na minha vida e na sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Vou parar aqui. Eu tinha mais 1 hora de sermão, mas vou parar aqui. Ó, presta atenção. Quero te fazer um convite maravilhoso. Você não vai dar tempo de fazer o convite. Sabe qual é o meu convite? Dê espaço para Jesus na sua vida. Se você pode dar um espaço maior na sua vida para Jesus. Eu não sei o que significa, talvez um lugar na mesa, talvez o tempo de oração, talvez buscar a presença de Deus, talvez ter um ministério novo, talvez parar um pouquinho, sabe, de ficar tão ansioso com o futuro e voltar a crer que a pedra foi removida, a maior pedra. Se você quer fazer isso agora nessa Páscoa, mais do que qualquer presente, mais do que chocolate, é agradecer a Deus pela tão maravilhosa graça dele na nossa vida. Se você quer fazer isso, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Deus ainda pode usar pessoas como Maria Madalena, gente de um passado pesado. Deus ainda pode usar meninas como Cory Boom para fazer a vontade dele, para salvar pessoas. E a pergunta que eu me faço: Deus pode usar você? Tem espaço para você na sua vida? Levante sua mão bem alta e diga assim: Senhor, é Páscoa e eu quero celebrar a maior pedra que já foi removida. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Aleluia! Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.